Olá pessoal, nessa videoaula nós falaremos sobre o famoso texto do Pierre Clastres, A Sociedade contra o Estado. Bem, o texto ele inicia falando que quando a gente classifica as sociedades tradicionais, né, especialmente sociedades indígenas, como sociedades sem Estado, né, que as sociedades indígenas, as sociedades tradicionais são sociedades sem Estado, é um fato e uma opinião dissimulada, né? E essa opinião, ela tem um juízo de valor que julga essas sociedades por uma suposta ausência, por uma suposta falta, por uma suposta deficiência. E não é só dessa forma que é possível ver alguns autores e algumas pessoas tratando as sociedades indígenas, né? É comum na literatura acadêmica encontrar a definição das sociedades indígenas que por sua suposta deficiência, falta ou ausência. Então, em alguns textos falam em sociedades sem história, sociedades sem escrita, sociedades sem Estado, sociedades que não conseguem produzir excedentes, sociedades de baixa produtividade, sociedades de tecnologia inferior, mas todos esses rótulos que são colocados nas sociedades tradicionais, no fundo, elas refletem uma visão etnocêntrica, né, na qual as sociedades capitalistas, ocidentais, cristãs, julgam as sociedades tradicionais pela sua própria régua, né? Então, as sociedades, quando eu falo em sociedades modernas, capitalistas, estou pensando no Brasil, Estados Unidos, França, Inglaterra, Portugal, Espanha, Alemanha, Itália, né? Então, né, essas sociedades usam os elementos da sua própria existência, né, das suas próprias instituições, para julgar a sociedade e a cultura indígena. Bem, o autor ele vai rejeitar, né, ao longo do texto, o objetivo dele vai ser rejeitar essa tese, né? Um dos primeiros pontos que ele vai rejeitar é a questão da tecnologia superior e inferior, né? O Clastres vai colocar como parâmetro tecnológico o seguinte: tecnologia é aquilo que faz com que eu me adapte a um determinado meio ambiente e sobreviva nele, né? Então, se eu não morri de fome ali naquele meio, naquele ambiente, né? naquela localidade, né? É porque a minha tecnologia é adequada, né? Então, ela não é tecnologia superior ou inferior, mas adequada à minha sobrevivência. Então, os povos que existem ali é porque eles estão sobrevivendo. Consequentemente, a sua tecnologia é adequada. Um outro ponto que o Clastres vai criticar é muito essa questão que é rotulado, né, o indígena como preguiçoso, como uma sociedade, né, de subsistência que planta de dia ou pesca de dia, ou que vai comer à noite, né, não pensando no amanhã ou nunca querendo produzir excedentes para guardar. O Clastres vai tentar inverter isso, né? Em vez da gente definir eles por um adjetivo negativo de subsistência ou de preguiça, ou que, aliás, o Clastres vai combater duramente isso no texto, né? Pensar neles a partir de uma adjetivação positiva, como sociedades do lazer. Né? São sociedades que, como eles não têm o gosto pela acumulação, né? Ao contrário das sociedades modernas, né, capitalistas, que têm uma obsessão pela acumulação, né, acumular capital, acumular bens materiais, né, como eles não têm essa acumulação, então, né, eles podem se dedicar ao lazer, né? E pensando bem, né, no fundo, todos os seres humanos, né, gostam e querem o lazer, né? Então, mesmo nas sociedades capitalistas, o sujeito ele pensa em trabalhar e acumular bastante para não precisar trabalhar mais e para poder se dedicar ao lazer, né? As sociedades tradicionais apenas encontraram o lazer por um caminho mais curto. Bem, e daí ele vai contar o caso da própria sociedade que ele tem mais conhecimento empírico próximo, que são os Guayaqui, que ele vai relatar que eles trabalhavam, né, mais ou menos das 6 da manhã às 11 da manhã. Então, dedicavam ao trabalho ali umas 5 horas diárias,
né? E essas 5 horas de trabalho já eram suficientes para manter a sua subsistência, então o resto do dia podiam se dedicar ao lazer. Bem, tem alguns outros comentários ao longo do texto, né, que nessas condições, né, digamos em condições normais de temperatura e pressão, o sujeito ele trabalha realmente só o que ele precisa. Ele só vai trabalhar mais do que ele precisa se, né, ele tiver endividado, né, se existir algo como a exploração, o trabalho alienado ou um Estado que lhe cobre imposto. Bem, nesse ponto aqui eu retomo o que eu havia comentado um pouco no slide anterior, né? Quando se trabalha não para satisfazer as necessidades, tem-se o trabalho alienado, né? O trabalho alienado é aquele no qual alguém trabalha para sustentar alguém que vive sem trabalhar. Então, nas sociedades tradicionais não existe o trabalho alienado, né? O fruto do seu trabalho é seu e você compartilha com quem você quiser. A diferença entre um Inca, né, aí pensando nas sociedades incas ali na região do Peru, e o índio amazônico, é que o primeiro, o Inca, vivia endividado com impostos. Então, como, né, na sociedade Inca, no Império Inca, já tinha uma formação que a gente poderia classificar como estatal, né, tendo o Estado também pressupõe o pagamento de impostos, tributos para esse Estado. Então, as pessoas que nasciam ali no Império Inca, que não faziam parte da nobreza, né, a eles acabavam já tendo que prestar, né, um pagamento a esse Estado, geralmente sob a forma de trabalho durante alguns dias do ano, né, ou uma parte da produção. Ok. E onde existe Estado e onde existe trabalho alienado, é uma sociedade que tem dominantes e dominados, né? Pessoas que trabalham muito e o outro na outra ponta para sustentar pessoas que não trabalham ou trabalham pouco. O Clastres ele vai criticar um pouquinho também, voltando ao ponto tecnológico, né? Essa ideia que as coisas evoluem para e passo. Então, politicamente, né, se evolui do caos para um Estado organizado, lá com monopólio legítimo da violência, né, com uma estrutura burocrática, etc., ela evolui, né, numa visão assim, já antiga e inadequada do evolucionismo, né, que teria todas as instituições evoluiriam, né, política, economia, religião, agricultura, né, a ideia é que também, né, a agricultura, o nível de produtividade da agricultura e as técnicas empregadas na agricultura também seriam mais evoluídas em sociedades com Estado. E daí o Clastres vai falar, né, que a agricultura, né, a produtividade da agricultura do Império Inca, né, que tinha essa formação estatal, para de outras sociedades aqui na América do Sul que não tinham Estado, né, não havia tanta diferença assim de produtividade. Portanto, é uma falácia isso. Ok. Bem, uma outra parte do texto, o Clastres vai tentar falar, né, sobre a questão da liderança, sobre a questão da chefia política. E o que ele vai argumentar é que na maior parte das sociedades tradicionais sul-americanas, né, não existe, como não existe Estado, você também não tem o líder político, né? Existe a figura de chefia, né, ou de liderança da aldeia, mas que ele não é a mesma coisa que um líder político numa lógica estatal, né? Por quê? Porque, aí eu, né, resumo em 5 pontos. O chefe, né, da sociedade tradicional, ele não dá ordens, né? Ele não pode dar ordens, pode dar conselhos, orientações, mas ele não dá ordens. 2, o chefe da sociedade tradicional, ele não tem poder coercitivo, né, de obrigar e de punir. 3, o chefe da sociedade tradicional, ele deve, por meio da oratória, da evocação das tradições, dos mitos, das histórias dos ancestrais, apaziguar os ânimos e evitar o conflito. Na realidade, a própria legitimidade, o prestígio do chefe está na sua capacidade de apaziguar. Um chefe que não consegue, por meio da oratória, apaziguar os ânimos, né, ele cai em desgraça, esse chefe, ele fica desacreditado. 4,
apenas em situação de guerra, a chefia tradicional começa a se parecer com uma liderança política. Então, né, em momentos de guerra, daí sim ele consegue ter o seu papel se aproxima de líder político, né, pela própria exigência que a coordenação que a guerra exige. E 5. O prestígio de um guerreiro diminui conforme os louros das suas últimas guerras afastam-se temporalmente. Ou seja, né, esse chefe que atua ali como liderança na guerra, né, e vence a guerra, daí momentaneamente ele tem muito prestígio. Mas conforme a última guerra que ele venceu vai se afastando na memória das pessoas, esse prestígio então ele vai diminuindo. Então ele precisa o tempo todo se renovar, né, para poder manter o seu prestígio. O Clastres no texto vai fazer algumas outras observações, como essa chefia do tipo, né, conciliador por meio da oratória, né, então uma espécie de chefia simples. Ele só funciona quando a sociedade a qual ele coordena e ele lidera tem uma baixa densidade demográfica, dezenas, talvez no máximo algumas poucas centenas de pessoas, né? Então, porque esse tipo de liderança ele exige que a pessoa conheça pessoalmente, né, conheça os envolvidos pessoalmente. E quando a população cresce demais, é muito grande, então também, né, esse conhecimento, essa proximidade, essa pessoalidade, olhos nos olhos, é um pouco menor, então tende a diminuir. No caso específico dos Tupi-Guarani, a população estava em crescimento, né? E eles viviam em guerra. Então, o aumento da população, né, a gente partindo da premissa anterior, ele já exige, né, ele tende a pedir uma chefia diferente da tradicional, e a guerra também tende a pedir uma liderança, uma liderança mais forte, né, mais centralizado, né? E daí o Clastres ele vai levantar uma hipótese que, na realidade, né, das sociedades aí do tronco Tupi-Guarani, né, inclusive os Guayaqui, eles já estavam numa forma de organização da chefia que já ultrapassava a chefia tradicional, né, da sociedade tradicional simples, mas não chegava a ser um chefe de Estado como uma sociedade moderna. Então, né, até um comentário, uma especulação que ele levanta no texto, né, é que talvez, né, da forma como as coisas estavam caminhando, né, talvez, né, dentro de um século pudesse se caminhar para a formação de um Estado, né? Ele não levanta isso com uma hipótese muito firmemente, ele apenas especula, né, esse ponto, porque também como cientista ele não pode, né, como alguém que está preocupado em produzir ciência, ele não pode ser só especulativo, tem que se respaldar por fatos. Então, e como o fato não aconteceu, então não dá para levantar, mas ele especula, né, abre esse parêntese especulativo que é interessante para ilustrar a sua própria tese. E por que né, o outro contra-argumento, então por que essa chefia intermediária, quase política, que já estava caminhando para algo mais centralizado, não se realizou? Porque havia na cosmologia tupi-guarani, né, nessa mentalidade, nessa história, né, sobre como o universo se organiza, como ele funciona, digamos que um mito, uma narrativa de uma terra sem mal, né, e um quê ali contra essa unificação. E esses elementos, né, de contra-unificação e na busca de uma terra sem mal, ele era desencadeado por alguns membros assim mais ligados a essa dimensão da religiosidade, mais profética, em momentos também de crise. Então tinha uma guerra, as pessoas estavam já no final da guerra, né, às vezes cansadas, etc., né, querendo paz. E daí esse discurso da terra sem mal, da busca por uma terra sem mal, né, de combater né, a unificação, aparecia, né, e daí reforçava a descentralização. Então, resumindo, né, nessas sociedades do tronco tupi-guarani tinha duas forças. De um lado, os líderes guerreiros, né, bem, seguindo aqui no slide, né, de um lado, né, os profetas ligados a essa cosmologia da terra sem mal e contra ou contra a unificação, né, que preferiam a organização tradicional descentralizada, né, a busca de uma coisa migratória para buscar novas
novas áreas para criar suas novas aldeias, etc. E do outro, os chefes de guerra que queriam a unificação, né, para fortalecer sua própria liderança, seu próprio poder. Então, uma no sentido de descentralizar e a outra no sentido de centralizar. E ao final, né, digamos que a força número 1 aí, né, contra a unificação acabou prevalecendo. Portanto, né, prevaleceu a sociedade contra o Estado. E é isso que dá nome ao livro, ao texto do Pierre Clastres. É isso, gente. Esse é o resuminho do pensamento do Clastres nesse texto. Até a próxima.